Porque daqui a pouco vão falar isso, né? Vão caçar lá, falar, pô, tava lá, administração, governo Dilma, tal, agora falar mal, tal, mas tá lá, pô, que oposição é essa, né? Que eu já vi algumas pessoas colocando... Aí eu já não discuto o senador Magno Malta, mas eu pouco sei dele, para dizer a verdade. Mas coloco muita foto dele com o Lula no passado, tal. Cara, isso não quer dizer nada. Eu não estou aqui também para, como eu falei, não conheço a história de Magno Malta para falar a fundo. Mas, cara, o José do Egito, Daniel, tantos outros da história bíblica que não se contaminaram com reis, com romanos, com pessoas que eram realmente do desagrado de Deus, né? Mas estiveram no meio ali. Que Deus muitas vezes prova você, prova o teu caráter. Você está andando no meio de... Pô, tu tá no meio de Monte Abutre ali, irmão. O que tem a ver uma coisa com a outra? E às vezes Deus usa essas pessoas justamente nesses cenários complicados. Porque se não tiver ninguém lá, aí, meu irmão, quem é que vai fazer? Aliás, a primeira coisa que quando Daniel e a equipe dos sábios, dos jovens sábios chegaram ao palácio, foi o quê? Eles tentaram desconstruir a identidade deles. Então diz, olha, troca a língua, ensina uma nova língua para eles. Coloca uma roupa diferente e ensina eles a comer uma nova comida, que ele desconfigura toda a identidade, ou tenta desconfigurar toda a identidade. Para quê? Para o cara trocar os valores dele. Então, às vezes, mas o Daniel não se curvou. E, aliás, ele desafiou. Né? E permaneceu. E depois foi honrado lá na frente. Porque as pessoas que não se curvam, as pessoas que mesmo passando em governos ditatoriais, mas mantêm preservados seus valores, elas servem o povo também. Aí, o exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Exatamente. Chegaram lá, diante da fornalha, sabiam que poderia ter a chance de morrer, mas disseram o seguinte, se tiver que morrer, a gente vai morrer. Mas dobrar o joelho a gente não vai dobrar. Se Deus quiser livrar, amém, mas se não quiser também, paciência. Foi a vontade dele, ele permitiu assim. E aí tiveram o livramento. Então, é importante ser disso, por quê? Porque Deus usa essas pessoas também no meio do caos. Imagina se tivesse só os perversos. Meu Deus o que aconteceria com o povo? Com certeza. Vamos lá, continuando aqui. Tu acha que para onde que vai caminhar essa economia nossa atual, né, com esse desgoverno? E tu acha realmente que o impeachment pode acontecer com o Lula o mais breve possível? Ou é só bafafá, é só cortina de fumaça? O que tu acha? Que o Geraldo realmente se uniu ao Lula, né? Que é de uma forma estranha que ele se uniu, né? Ele que bateu tanto no Lula, né? Tudo bem que eles se batem o tempo todo e na realidade são da mesma laia, mas vamos lá. Você acha que realmente teve o interesse do Geraldo? Tua opinião? Acha que ele vai assumir? Acha que vai haver o impeachment? Rapidamente pincela isso para mim poder falar mais. Você tem pouco tempo, né? Então vamos lá. O Lula veio para fazer o governo da vingança. Eu também acho, falo isso sempre. Isso é um fato. Agora a gente precisa entender o seguinte: a maioria dos brasileiros não são de esquerda. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro aqui. Né? Se você subir na favela, se você for num município mais afastado, no interior, por exemplo, né, onde geralmente as pessoas têm uma faixa de renda menor, são pessoas mais pobres, que sofrem mais. Por exemplo, se você chegar lá e disser assim, fulano, o que você acha da sua filha num banheiro, né, fazendo lá suas necessidades, chegar um cara barbudo que acordou dizendo, olha, hoje eu estou me sentindo mulher. Você concordaria da sua filha dividir o mesmo banheiro com um camarada desse? Você pode ter certeza que ele vai dizer não. Então, a maioria das pessoas não sabem conceitualmente o que é ser de esquerda. Pode ter certeza disso. Quem faz isso é uma pequena classe, que a gente chama de elite da esquerda, das universidades, que pregam isso. Mas o povão não sabe disso. E aí, onde é que eles pegam as pessoas? Eles pegam as pessoas, obviamente, pela dificuldade, pela miséria, pela barriga. E aí, com propostas populistas, como picanha, cerveja, você vai poder voltar a voar outra vez, você vai poder comprar de novo para o seu filho brinquedinho, não sei o quê. Ficam criando no imaginário das pessoas essa mentirada toda. Para quê? Para que depois o cara, nessa vã ilusão, vá lá e aperte o número deles lá. Então, o que acontece? Como isso nunca vai acontecer, que a gente sabe que não vai acontecer, já o caos já está chegando. O preço dos alimentos lá em cima, a inflação está estourando, taxa de juros altíssima. Já esse povo que votou vai ficar insatisfeito, porque vai ver que foi tudo mentira, só promessas populistas, e vai para a rua, como fizeram em 2014. Isso vai acontecer, é fato. As empresas
já estão insatisfeitas, muitas montadoras fechando, uma grande fuga de capitais, né, tem acontecido nesses 3 meses. Então, o caos está desenhado. Daqui a pouco isso vai acontecer. E aí, óbvio que vai vir a classe política, porque não há presidente que sustente o povo na rua pedindo impeachment. Só que nós precisamos ter um desenho para derrubar a chapa. Nós não podemos cair nessa armadilha de derrubar o Lula E deixar o Alckmin, porque esse era o plano pior original. ainda, na minha opinião, pior ainda. Esse era o plano original. Então a gente tem que focar muito nisso. Agora, na minha visão, é inevitável que o processo de impeachment seja estabelecido no Brasil. Inevitável. E eu acho que não chega a 1 ano. Esses 33 parlamentares que estão assinando aí, tu já acha que vai começar de agora? Eu acho que o grande motivo, o grande motivador disso é o povo na rua. Certo. Né? E eu acho que para isso acontecer, está faltando um pouco. Basta a necessidade de começar a bater a porta das pessoas. Tem muita gente que já vendeu propriedade, já vendeu veículos, né? E está tentando se equilibrar. Eu posso dizer pelo Rio de Janeiro, não posso dizer pelos outros estados. Olhem o centro do Rio de Janeiro, destruído, comércio fechado, não tem mais nada. Ninguém está aguentando esse governo. Então, já, essas pessoas que dependem desses comércios para trabalhar, não vão ter o que comer. E vão para a rua, vão gritar, vão protestar. Aí é a hora que a classe política vai fazer o seu papel para implementar o impeachment. Mesmo porque quem está me ouvindo aí que votou no PT, nem todo mundo tem cacife para ser uma Cláudia Raia ou uma Ludmilla, né? Então, não é todo mundo que consegue, né? Se virar uma artista, né? Cincão, né? Da noite pro dia. Ué, é melhor tu vir com a gente aí nessa briga aí. Tá na época ainda de tu se arrepender, hein? Nunca é tarde. Alô, meus amigos. Claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Já tem muitos arrependidos aí. Muitos aí que estão até famosos falando que se arrependeram. Como o nosso escritor aí, o Paulo Coelho, né? Paulo Coelho. Danadinho você, né, rapaz? E o pessoal da Faria Lima também, tá bem satisfeito. Faria Lima, exatamente. Mas vamos lá, então. Vamos pincelar aqui mais rapidinho possível, né? Porque eu acho que você tem mais 10 minutos com a gente. Cara, uma coisa que assim, eu toquei nisso, o presidente da OAB da subseção Barra da Tijuca, o Marcos Soares, o doutor Marcos Soares, esteve aqui recentemente. Nós falamos do BRICS, né? Que isso me indigna muito, porque o que será o critério aí, né? A meritocracia, né? Será que premiou a Dilma por ela ser uma terrorista, ex-assaltante de banco, agora para ser presidente de um banco? Ô, Dilma, não é para levar nada não, tá? Preste atenção aqui. O terceiro pior PIB em 127 anos. Foi no governo Dilma. Tá? Pode pesquisar, esquerdista, fica à vontade. A taxa de desemprego que chegou a 14%, a taxa de homicídio 50 mil por ano, no ano, aliás. Tá bom? Será que isso é presente para as pessoas mais incompetentes para chegar lá no BRICS? Ou é alguma manobra que ele está tentando lá no BRICS também? É premiação de comparsas, é o nome disso. Entendi. Então, óbvio, né, que quando ele chegasse lá, ele ia premiar os comparsas dele. E aí trouxe todo mundo, Mercadante, Zé Dirceu, enfim, Dilma, tá todo mundo ali na cúpula mordendo um dinheirinho. Aliás, um dinheirinho bom, né? 200 mil reais é um bom dinheiro. Agora, é claro, esse desgoverno é uma vergonha porque ele premia isso. A ignorância, a incompetência, a corrupção, tudo que a gente está combatendo é o que esse desgoverno premia. Então, isso envergonha o Brasil internacionalmente, tanto nacionalmente, porque a gente se sente envergonhado, né? Internacionalmente também, porque todo mundo se lembra desses números que você acabou de apresentar aí. Todos os presidentes sabem que a Dilma foi um fracasso, foi uma vergonha, foi uma piada,
deixou o Brasil com quase 15 milhões de desempregados. Aliás, é bom lembrar que os governos do PT criaram 43 estatais. Exatamente. 43. Todas elas, todas operavam no vermelho. Era apenas um espaço para alocar comparsas, para negociar contratos. Esse é o governo do PT. Eu fico triste de saber que tenha pessoas que ainda caiam na lábia desses canalhas, na armadilha deles, e vão lá, saem de casa para votar nele. E o pior de tudo, né? Uma mulher que não sabe nem falar português direito. A gente via vários memes aí dessa mulher. Pô, tem que saber falar inglês, requisito básico. Pô, o inglês dela é péssimo. Não? E aí da matemática. A mulher também era burra pra caramba quando começava a fazer conta em público. Pô, como é que ela vai presidir um banco, rapaz? Pô, será que ela vai, quando ela falar, não, 3 pra mim, 2 pra cá, 3 pra mim, 2 pra cá. Deve ser mais ou menos assim as contas dela, né? Bem maluca, né? Mas vamos lá, então, vamos passar essa catástrofe a mais aí, né? Que a gente só fala de catástrofe aqui, impressionante. Quando a gente começa a falar desse desgoverno aí, é só catástrofe. Então vamos lá, vai. Não é implicância não, tá? Não, a gente está apresentando dados. Se você conseguir apresentar alguma coisa de bom que esse governo fez, pô, pode dizer que a gente fala. Bota no espaço de comentário aí, a gente vai responder com o maior carinho e satisfação. Sem ofender, pode xingar a gente, que a gente não vai xingar vocês não, valeu? Agora, vai em tudo que a gente colocou aqui para vocês e vê se a gente está propagando fake, beleza? Tá certo? Combinado assim? Então, beleza. Olha, vamos lá, então. Impeachment, tal, para terrorista. Que ele falou realmente os compassos, ele só trouxe guerrilheiro, né? Pô, caramba, tu só falou o nome de guerrilheiro, José Disseu. Dá até medo, cara, desse governo, rapaz, desse desgoverno. Olha, vamos lá, para fechar aqui, né? Tenho só mais 3 situações rápidas aqui pra gente pincelar, tá bom? Crianças decidiam mudar de gênero, de 13 anos de idade. A criança ela pode decidir mudar de gênero aos 13 anos de idade. Ela pode também entrar na escola e matar, cara, como aconteceu lá em São Paulo, né? Mas aí a maioridade, deputado, como é que tu tem para me falar de maioridade, tua opinião? Porque essa discussão é eterna, né, nesse país, né? Maioridade. Se fosse lá fora, uma criança que fizesse uma barbárie dessa que fez lá em São Paulo, ou outras barbáries mais que outros menores fazem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já estariam encarceradas. Tua opinião sobre a maioridade? Aliás, todo mundo pode tudo. Não é? Só a gente não pode. Só não pode trabalhar. Se falar em trabalhar, é trabalho escravo, trabalho infantil, né? Não pode. Aí não pode. Mas o cara pode optar pelo sexo, pode matar, pode roubar. Só para tomar uma cervejinha, né? A gente sabe como é que é, né? O cara precisa roubar o celularzinho para tomar uma cerveja. Agora, responsabilizar ele por isso? Não pode. Maioridade penal, na minha visão, isso, óbvio, na minha cabeça, a gente precisa descentralizar, desfederalizar é a palavra, a questão. Como nos Estados Unidos? Como nos Estados Unidos. Porque, cada estado decide. Porque, por exemplo, você pega um estado como o Rio de Janeiro, um moleque de 14 anos na favela segura fuzil, dá tiro, mata de verdade e não tem essa inocência que você está acostumado a ver, como em alguns lugares. Então eu acho que a gente precisa desfederalizar isso, porque o Rio de Janeiro, para mim, 14 anos já pode responder, já pode ser incluído. Eu sei que o próprio presidente Bolsonaro trabalhou muito para diminuir de 18 para 16, mas eu diria que se nós descentralizarmos isso, o Rio tem total condições de aplicar 14. Porque o que a gente viu lá na escola, né, um episódio triste, muito triste, claro que não foi o menor, mas foi um cara que já era viciado, já tinha passagem, já tinha histórico, mas como as leis são muito brandas, o cara vai, fica um pouquinho, consegue um habeas corpus, sai pela porta da frente, continua fazendo. Eu acho que além de mudar a questão da maioridade, a gente precisa que realmente as leis sejam duras. O cara tem que ir até o fim. Esse negócio, a gente tem que ressocializar. Vagabundo não tem ressocialização não, meu irmão. O cara pegou no fuzil, atirou, matou criança. Que ressocialização você vai oferecer para um cara desse? Eu, pelo menos, penso assim. Talvez você possa divergir de mim. Mas é porque não foi você que teve que ir lá na escola identificar o corpo do seu filho todo picotado a machadinha. Eu falei de menor lá em São Paulo. Semana passada. Essa foi de Santa Catarina. Essa foi de Santa Catarina. Mas eu tô querendo dizer
que o argumento da esquerda Sim, é esse. coitadinho, leva pra casa, embrulha e leva pra Menor de casa. idade, aí você bota lá, né, no internato. Vamos ressocializar ele. Vai sair, vai continuar, vai ser monstro. Se não aplicar lei dura, nunca mais ressocializa. Já pensou, rapaz, você chegar, cara? Eu não gosto nem de falar um negócio desse. Minhas filhas são mulheres. Mas já pensou tu chegar, deixar tua criança assim? Eu vou deixar meu filho. Pô, o pai, cara, que exemplo aquele pai que falou. Eu até chorei. O pai cristão, que é o verdadeiro cristão, tem que pensar dessa forma. Ele tem que dar a cara mesmo. É tão difícil, né, meu irmão? Pô, imagina o cara falar o que ele falou ali, cara. Falar assim, que Deus tenha misericórdia desse rapaz. Olha só que exemplo que ele deu. Quando ele poderia estar cheio de raiva, de revolta e falar assim, eu quero justiça. Se eu pudesse, eu matava ele. Não. Ele falou que Deus tenha misericórdia desse rapaz. Olha só. Ele deu uma aula para nós, né, de como sermos cristãos. Mas a gente não está capacitado nesse nível aí, né? Pelo menos quem tem filho, a maioria não vai estar capacitado nesse nível. Tá com a neva flor da pele. Saber que, pô, deixei meu filho ali. Aí eu falo assim, pô, o filho, ele até contando que o filho dele tava, pai, eu tô com o coelhinho pula assim, o coelhinho pula. Pô, que coisa triste, cara. Aí ele volta pra pegar o filho, e aí, ó, teu filho tá no ML. Entendeu? Aí eu tava vendo agora um debate do pessoal lá de Florianópolis, que o cara tava falando assim, algum agente, eu tava vindo pro caminho aqui, não deu pra mim saber quem era, algum agente, né, de segurança pública, e também outro debate também, dentro de algum plenário do Brasil aí, não sei se não era parlamentar de Brasília não, era algum plenário. Mas falando que o PT e o PSOL estavam votando contra, né? O policiamento dentro, ou segurança especializada dentro das escolas. Isso aconteceu comigo ontem. Tu tá falando, inclusive, sobre isso. Eu já vou até querer que tu fale sobre isso também, rapidinho. Mas, pô, é um absurdo, cara. Quer dizer, a pessoa, então, não tem o direito de ter... aqui no Rio não tem guarda municipal treinada, né? Como nós estamos discutindo nos bastidores, né? Deveriam treinar, claro, primeiro. E armar depois. Mas treinar mesmo, pessoal, né? Porque houve algumas barbáries com a guarda municipal, que só quem é daqui sabe, né, durante a pandemia. Mas, enfim, cara, tem que ter contingente na rua e tem que ter contingente nas escolas. Os pais não podem ficar refém disso aí, não. Tá acontecendo isso direto, tá virando mania. E me fala agora essa situação que tu tava falando. Não, é exatamente isso. A gente estava defendendo a polícia dentro das escolas. Porque se tivesse um policial dentro da escola nesse momento, que o cara pulou para matar, certamente ele não ia conseguir fazer essa barbárie, porque o cara ia pegar ele. Claro. Aliás, ele nem ia tentar, porque ele saberia que ia ter um agente de segurança ali e que se ele tentasse, ele ia levar um tiro. Ponto. O problema é que quando a gente fala isso, a esquerda se levanta imediatamente para dizer o quê? Não pode ter policial dentro das escolas. Canalhas, vocês são covardes. Porque o que vocês querem é deixar as escolas desprotegidas. Qual o argumento que você pode utilizar para deixar a escola desguarnecida? Porque não é teu filho. O dia que for teu filho, aliás, esses aí que pregam, né, que a gente tem que fazer, ressocializar e tal, os filhos deles estudam tudo em colégio. Os melhores colégios. Os melhores. Claro. Aliás, andam com segurança, né? A gente não pode esquecer. Marcelo Freixo anda cheio de segurança. Claro. Mora lá na Zona Sul, frequenta. O Boulos, né? O Boulos. Playboy, né? Que manda invadir território dos outros, né? Aí é mole falar para as escolas ficarem sem segurança. Não, e sabe o que eu acho pior de tudo, cara? Esses canalhas que falam que não tem que ter, né? Eles falam para você que o educador, né? Que era o professor, agora é o educador. Quem educa meu filho sou eu. Eu educo meus filhos, tá certo? Não hoje mais, porque minhas filhas são mulheres. Mas o educador vai ensinar gênero nas escolas e sexo nas escolas pro teu filho. Mas não pode ter segurança lá pro teu filho. Que maneiro, né? Isso aí, né? O que tu acha aí? Deixa no comentário. Tu é a favor disso? Ou tu vai defender mesmo a esquerda até o final? Porque o esquerdista é esquerdopata, né? Aliás, você que defendeu que ao invés de ter arma tivesse livros, é um bom momento para você fazer uma reflexão. Não. Os livros não abateram, não. Mas se tivesse gente armada lá, certamente teria abatido o vagabundo, assassino, monstro que executou as 4 crianças. Ó, só para pincelar agora rapidinho aqui, que as estatais são sonhos de todos os bandidos, né? Que ali se rouba mais. O Estado inchado, na tua opinião, deve acabar? Eu sou um liberal conservador. Eu acho que também tu deve ser um liberal conservador, porque Israel, desse tamanho, não tem nada lá de estatal e é uma potência. Me explica isso, esquerdista. Falar para mim que precisamos de estatais. Estatais bem privatizadas é a melhor coisa que pode existir para esse país. Temos que investir na educação, saneamento básico, tá certo? E no resto. A Noruega, tá? Eu ainda falei isso com
o outro convidado que teve aqui agora, recentemente, o Tarcísio Sobrinho, a Noruega tem 75% de impostos. É o país que mais tem tributos. Noruega, aí os países nórdicos ali, Dinamarca, Suécia, Finlândia. São os 4 países que mais cobram impostos dos seus cidadãos. Mas eles entregam, né? Eu gostaria de pagar 75% de impostos, mas eu tenho um país perfeito como eles têm lá. Agora aqui não. Aqui tem uma arrecadação tributária infinita, Mas que tem não te muito entrega ladrão. nada. Tem muito ladrão. Muito ladrão. Aí não tem como Não entregar. tem como. Então é melhor não ter nada de imposto, né? Deixar, pô, do jeito que tá mesmo. Porque o cara paga imposto pra rodovia. Aí chega um cara lá que quer tirar o IPVA, que é justo isso, na minha opinião. Aí os caras brigam que não, né? É dinheiro de tudo que é canto. iFood, o Lula quer profissionalizar o iFood pra o quê? Pra arrecadar também, cara. Pô, Criação de ministérios que não se sustentam. que não se sustentam. A gente falou de 43 estatais aqui que eles criaram. Todas operavam no vermelho, meu irmão. Todas. O que era isso? Um lugar para comportar comparsas. Só isso. Mais nada. Porque o recurso vai tudo pro bolso deles. Tudo pro bolso deles. E pior, transferido para ditaduras comunistas. Com certeza. Para financiar campanhas dos comparsas dele lá fora também. Não, e agora vieram os mais médicos de Cuba, né? Sim, voltou. Voltou. Tu sabia que tu tá pagando dinheiro para financiar 60 anos de ditadura naquele país chamado Cuba, onde morreram pessoas que sonhavam em ser alguém na vida e nunca tiveram esse direito nem acesso a nada? Tu e eu estamos pagando isso, a ditadura cubana, entre outras ditaduras que nós estamos financiando. Maravilhoso. Vocês são genocidas comparsas. E nós, que pagamos esses impostos, também estamos sendo, sem querermos ser, genocidas. Sabia disso? Ou sabiam disso? Por quê? Estão contribuindo para isso, para ditaduras genocidas. Isso sim é genocídio, meu amigo. O genocídio é isso. São ditaduras de esquerda, principalmente, que mataram muito no mundo. Vocês têm que saber melhor o que vocês falam. Com responsabilidade no que falam. Bom, a última agora para você, para fechar. Então, tu é a favor das estatais? Julgamento total. Julgamento total, né? Bom, concordamos plenamente. Tu é a favor... Agora, a favor. Só para fechar agora aqui. A Marielle Franco, todo dia no noticiário, né? É uma narrativa perfeita para a esquerda. A coitadinha da Marielle Franco, né? Negra, homossexual, vereadora. Aí eu pego a Juliane Santos, negra, homossexual e PM. Esquecida. À margem da sociedade. E Marielle, a heroína. A política da esquerda. Que eles só sabem fazer isso. Politicagem com caixão. A Marielle é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, como qualquer outro cidadão. Ponto, né? Ponto. Tem que ser investigado o crime? Óbvio. Claro. Como o de todas as pessoas. Agora você não pode ficar 5 anos fazendo campanha política em cima de uma pessoa que já morreu. Quantas pessoas morreram depois da Marielle que ninguém levanta o nome delas até hoje? A gente podia fazer uma contabilização disso, né? 5 anos. Vamos ver quantas pessoas morreram lá. Quantos homicídios tiveram no Brasil? Vamos ver se o nome dessas pessoas é falado todos os dias, como é falado o nome da Marielle. E eu tenho uma curiosidade muito grande aí para você, esquerdopata. Eu queria saber do Teori Zavascki, né? Eu queria saber também do Toninho do PT e do Celso Daniel. Até hoje ninguém fala sobre essas 3 pessoas, né? Que, mesmo sendo do teu PTzinho querido, Celso Daniel foi um grande político para a cidade de Santo André. Toninho do PT, para a cidade de Campinas, também foi um cara muito bom. Só que quando alguém é bom lá dentro, vai saber o que aconteceu lá, né, cara? E o Teori Zavascki, hein? Aquele ministro era sério, hein? Eduardo Campos, né? Agora só se fala de Marielle Franco. Aí quando tu pega a mesma categoria, Juliane Santos, que também é negra, que também é homossexual, mas que era PM, ninguém nem lembra, cara. Olha, Juliane Santos, você tem o meu respeito, mesmo você sendo saudosa já, tá bom? Você e a tua família. Um abraço para tua família, que Deus console a tua família. Tá? E também console a família de Marielle Franco, que não tem nada com isso. A gente não está aqui contra a Marielle Franco, a gente está contra as narrativas. Tá? De um não ser pobre coitado e o outro não ser investigado. Né? É sempre a mesmice, ninguém aguenta mais.
Tava vendo só para terminar agora. Tava vendo um negócio uma matéria dá até para puxar, viu, se vocês quiserem. Steven Spielberg, falando com o Tom Cruise. Falando assim, você salvou Hollywood, Tom Cruise. O Tom Cruise olhou assim e falou, ficou até meio sem graça, né? Não salvou com Maverick, que é um grande filme, Top Gun Maverick, né? Que é a continuação lá atrás de 1986, não? Do Top Gun. Por que ele quis dizer isso? Que o público americano não estava aguentando mais os filmes de ação, porque os filmes de ação sempre vinha a mulher mandona que falava mal do cara branco hétero, que dizia que o cara branco hétero era contra gay, era contra negro, era contra mulher. Sempre aquelas narrativas políticas dentro de um filme de ação. E o público americano, que está acostumado há décadas a ver o filme de ação com porradaria, tiro e bomba, não estava aguentando mais, cara, esse politicamente correto, esse mimimi. Saudosa Glória Maria, que não é porque era da rede esgoto de televisão, porque lá se formaram bons jornalistas, não vamos misturar as coisas, e ela tinha o meu respeito, né? Ela falou assim uma vez, na Antônia Fontinella, ela falou, eu não tô aguentando mais esse mundo chato que nós estamos vivendo. Eu tenho com o meu cinegrafista há 40 anos que ele me acompanha, até esqueci o nome do cara. Mas ela falou assim, ele me chama de neguinha e eu quero ser continuada chamada de neguinha. Cara, tá chato isso. O meu editor aqui é negro. E se eu falar, negão, ele não vai ligar. Aí eu tava falando com o namoradinho da minha filha lá de 18 anos, ele era negro, não é negro, que ele não morreu, não é mais namorado dela, mas... Enfim, ele não estava trabalhando. Certo dia ele começou a trabalhar, ele apareceu. Ele deu para minha filha em uma semana um celular e um tênis. Eu virei para ele e falei assim, rapaz, como um pai falaria para um filho, como meu pai falava isso para mim, quando eu vivia fazendo aquelas tretas de adolescente, né? Trocava uma coisa pela outra. Meu pai perguntava, onde tu arrumou isso? Normal, né? Ainda mais que eu quero saber com quem minha filha tá andando. Sabe o que o menino virou para mim e falou? Se fosse branco, você não falaria isso. Tá difícil, hein? Tá difícil. Consideração final aí, deputado. Daniel, queria só agradecer a você, agradecer o público que nos ouviu até agora. Espero que nós pudéssemos ter mais tempo, discutir mais coisas, mas em outra oportunidade nós falaremos mais. E eu queria dizer para vocês, não desanimem do Brasil. Eu sei que todo mundo ficou chateado por tudo que aconteceu de outubro para cá, mas não desanime. Não existiu nenhuma nação do mundo que venceu uma ditadura com pessoas desanimadas, com pessoas prostradas. Se nós não nos levantarmos, se nós não nos posicionarmos, se nós não nos unirmos, nós não vamos vencer esse desgoverno corrupto que está aí. Então, não desanime, força, fé, esperança, porque em breve nós teremos outra vez um líder, um governante justo nesse país. Gente, espero que tenham gostado. Esse espaço aí que tem aí embaixo não é enfeite não, tá? Não custa nada, porque o YouTube ele vai entender que a entrevista é boa quando você deixar o like, apertar o joinha, quando você no espaço de mensagem dizer, mesmo xingando, não, pode falar o que você quiser, fica à vontade, tá? A gente é blindado com isso, tá? Pode escrever no espaço de comentário o que você achou da entrevista, beleza? Se quiser uma segunda vez aí, você também deixa aí, que aí eu mostro pro deputado e ele volta na segunda vez aí, valeu? Tamo junto, gostei demais, tamo junto aí, galera, tá? Espero que vocês tenham gostado. Diz aí no comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deputado, obrigado por ter vindo aí, pela oportunidade. Eu que agradeço. Grande abraço. Alan Lopes, canal Daniel Dias.